E hoje eu vou compartilhar com vocês a deliciosa receita desse pão de queijo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje a gente vai fazer uma receita que quase todo brasileiro gosta. No café da manhã, no café da tarde, no lanchinho da noite, que é um delicioso pão de queijo. É um pão de queijo muito fácil, com ingredientes bem tranquilos de você encontrar. E a gente não vai adicionar farinha de trigo, fubá, nada daqueles ingredientes que as pessoas colocam para dar uma incrementada aqui. Vai ser ingredientes joia. Vamos começar. Então aqui a gente vai iniciar fervendo a água, o leite e o óleo. Esse processo aqui a gente chama de escaldamento. Então para a gente escaldar o polvilho, os dois tipos de polvilho, eu vou colocar a água, o leite e o óleo. Então aqui a gente vai esperar essa mistura ferver. Líquidos fervidos, agora a gente vai para a parte seca. Aqui eu vou utilizar dois tipos de polvilho. Por quê? O polvilho doce é o que vai fazer o nosso pão de queijo ficar com aquele meio mais cremosinho. O nosso polvilho azedo é o que dá a crocância no pão de queijo. Então aqui a ideia é a gente ter um pão de queijo crocantinho por fora e a massa elástica por dentro. Um dos motivos também da massa ficar bem elástica é esse escaldamento que a gente vai fazer aqui agora. Então eu aproveito, colocando os polvilhos, eu coloco aqui o nosso sal. Então, na casa de vocês, vocês vão utilizar uma tigela, um vidro, uma forma, não tem problema. Só cuidado para o plástico não ser muito fino, porque aqui a gente tem um líquido muito quente. Então, a gente vai escaldar agora aqui. Então, a gente não vai colocar a mão, a gente vai utilizar uma colher de pau, porque o líquido está muito quente. Aqui a gente vai colocando aos poucos, você pode ir misturando. E vamos colocar mais o restante do líquido aqui. Então aqui vocês podem ver que o polvilho, né, os dois polvilhos, eles já foram absorvidos pelo líquido. E você olha para isso e fala: meu Deus, eu tenho certeza que não vai dar certo esse pão de queijo, né? Mas fiquem tranquilos, vai dar. Então aqui a massa ela tá bem grosseira, bem engomada. E é o seguinte, se você colocar a mão, você vai ver que tá muito quente. Então, qual é o processo aqui? A gente vai esperar esfriar bem. Esperem esfriar bem. Por quê, gente? É o seguinte, aqui falta entrar apenas o ovo e o queijo. Se eu colocar o ovo aqui agora, esse ovo ele vai cozinhar no meio dessa massa. E o queijo, ele já vai derreter com esse calor. Então a gente não quer um pão de queijo com ovo cozido e um queijo já derretido, que a hora que ele for pro forno, ele vai rederreter esse queijo. Então a gente não quer isso. Então, antes da gente colocar o ovo e o queijo, a gente vai esperar esfriar bem. Combinado? Enquanto o nosso polvilho tá esfriando, a gente vai ralar o queijo. Aqui, eu coloquei para vocês na receita, inclusive, o queijo meia cura. Mas vocês podem utilizar o queijo que vocês tiverem na casa de vocês, desde que seja um queijo que derreta.
Nas receitas tradicionais, a gente usa o queijo meia cura, o queijo Minas padrão, mas pode misturar. Tem um pouco de mussarela em casa sobrando? Pode pôr essa mussarela. Tem um pouco de parmesão? Pode pôr parmesão. Só muito cuidado com queijos muito salgados, porque a gente já pôs um pouco de sal na massa. O queijo ele já tem sal para o pão de queijo não ficar tão salgado. Então aqui a gente vai usar o meia cura. Mas tranquilo, põe um pouco de meia cura, um pouco de mussarela, um pouco de parmesão, pode misturar. Ah, eu quero um pão de queijo com um pouquinho de gorgonzola. Põe um pouquinho de gorgonzola. É o que eu sempre falo. O toque especial é vocês quem dá. Aqui a gente dá uma base para vocês da receita, mas a cozinha é uma brincadeira. Então, sem regras, com regras, sem regras, mas com regras, vocês colocam o queijo que vocês quiserem. Pessoal, meu queijo está esfarelando um pouco, porque está muito quente hoje e ele está fora da geladeira já há um tempinho. Mas quando vocês forem ralar, já tirem da geladeira quando forem ralar o queijo. E a nossa massa do polvilho já está bem fria e agora a gente vai continuar aqui com os processos. Então, gente, eu vou utilizar a luva primeiro porque eu gosto e segundo que para mostrar para vocês aqui ficar mais fácil para não ficar lavando a mão toda hora. Então, não precisa usar na casa de vocês, o importante é só higienizar bem a mão e vocês enfiarem a mão na massa. É porque como eu tenho vários processos aqui, eu tenho que ficar jogando. Ai, desculpa, mas essa palavra ficou muito esquisita. Ah, ficou legal enfiar a mão na massa. Enfiar a mão na massa. Giovana me desconcentrou, minha producer. Então é o seguinte, vamos lá. A dica que eu sempre dou, quebrem o ovo separadamente, porque se tiver estragado, aquele não estragou não, tá, gente? Dá uma cheiradinha se tiver na dúvida. Dá uma cheiradinha, já era. E aqui, antes de a gente colocar o queijo, a gente vai misturar esse ovo aqui nessa massa do polvilho. Aqui vocês podem ver que a massa já ficou bem amarelinha por causa da gema e praticamente o ovo já sumiu e a massa tá bem grudenta. Diego, não vai dar certo esse pão de queijo. Vai dar, minha gente. Agora que o ovo já sumiu, vamos colocando o queijo e pode ser aos poucos. Então aqui a gente pode ir colocando o queijo e incorporando o queijo aqui na massa. Esse queijo Minas padrão meia cura, ele tem um cheiro, gente, que vocês não têm noção. Cheiro de queijo, de pão de queijo mesmo. É muito bom. E esse queijo não é tanta diferença do preço de um queijo mussarela, do quilo de um queijo mussarela. Talvez tenha um pouco de diferença para mais, mas a diferença não é tanta não. Vocês podem vendo, ó, que a massa aqui ela já tá ficando uma massa que já tá desgrudando da mão. Olha que espetáculo. Aquela massa grudenta, ela já tá e ficando bem uniforme. Olha que legal. Olha aqui essa massa que legal, como ela tá. O queijo ele já entrou aqui. E olha isso aqui, pra gente fazer a bolinha. Então ele já tá perfeito. Não tá grudando na mão, porque a gente colocou os ovos e o queijo na mistura fria. Então nunca coloquem na mistura quente, porque não vão conseguir. E aqui a nossa massa do pão de queijo, ela já tá pronta. Então o que a gente pode fazer? Fazer as bolinhas e colocar no freezer. E ela dura até 6 meses no freezer tranquilamente. Então quando você for tirar para assar, você pode pré-aquecer o forno e já colocar direto no forno, pré-aquecido, entre 20 e 25 minutinhos ele já vai estar assado.
Para mostrar para vocês aqui hoje, a gente vai fazer na fritadeira elétrica os pães de queijo. Vamos enrolar as bolinhas agora. Para não ficar grudando, a massa ela tá ótima, mas para ela não grudar mesmo na mão, a gente passa aqui, ó, um pouquinho de óleo só, para a bolinha ficar realmente não grudando na mão. Aqui eu tenho uma balança e eu queria falar para vocês o seguinte: quem não tem e não vai fazer para vender, não tem problema, né? Você pode fazer no olhar mesmo. Aqui, para quem vai vender, eu acho interessante ter uma balancinha legal. Porque uma balancinha desta custa na faixa de uns 20, 25 reais. Não é um produto muito caro. Então aqui eu vou fazer bolinhas de 50 gramas para vocês, que é aquele pão de queijo, o tamanho daquele pão de queijo que vende nas lanchonetes a 6, 7 ou 8 reais, como eu paguei ontem. Eu estava dirigindo, paramos num posto e pagamos 8 reais num pão de queijo. É um absurdo? É um absurdo. Mas eu tinha que comer alguma coisa e foi 8 reais. Então aqui a gente vai fazer o pão de queijo do tamanho dessas lanchonetes. E também vou fazer uns minis de 25 gramas para vocês verem o tamanho. Aqui a gente vai usar a fritadeira elétrica. Eu vou e dou como dica você passar um pinguinho de óleo aqui embaixo, porque a minha fritadeira elétrica, o Teflon, ele já está um pouquinho gasto. Então, para não grudar tanto, eu vou passar um pinguinho de óleo aqui e vou colocar o pão de queijo na nossa fritadeira elétrica. Aqui, vocês não coloquem muito um grudado no outro, porque esse pão de queijo ele vai crescer, ele vai dar uma inchada. E aqui eu vou ligar uns 180 graus e vamos colocar por 15 minutos. E aí em 15 minutos a gente vê se o pão de queijo ele já está bem coradinho. Se ele não tá como a gente quer, que é um pouquinho mais douradinho, a gente coloca mais 5 minutinhos na fritadeira. E agora que a gente está assando a quantidade de pão de queijo que a gente quer, eu vou congelar o restante que sobrou. Eu congelo exatamente assim, numa travessa, numa forma. Eu fiz essa forma, ela cabe no meu freezer, então ela vai exatamente assim. E eu vou mostrar para vocês um jeito bem legal de como é que a gente faz depois que congelar, para ele não ocupar espaço na nossa geladeira. E aqui estão os meus pães de queijo congelados, já prontinho para quando chegar aquela visita que você não está esperando, você tem um pão de queijo congelado e põe no forno ou na sua fritadeira elétrica. A gente colocou 15 minutos, congelado a gente vai colocar 20 minutos. Então aqui, só para vocês verem que depois que ele congelou na forma, a gente vai colocar no saquinho e não vai ocupar espaço nenhum. E se vocês tiverem, está pronto o nosso pão de queijo, e se vocês estiverem gostando das nossas receitas, compartilhem com seus amigos, comentem, curtem. Isso é muito importante para nós, porque o YouTube entende que a nossa receita, o nosso conteúdo aqui é bacana e ele entrega para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. E você vai estar nos ajudando muito. E os nossos pães de queijo já ficaram prontos. Vamos tirar aqui e colocar no prato. Cuidado, tá bem quente. No caso, cuidado é pra mim, né? E aqui, como vocês podem ver, nosso pão de queijo cresceu bem. O cheiro tá maravilhoso. Ficaram 15 minutos, tá bem douradinho. Então, como eu já falei, se eles estiverem congelados, vocês deixem 20 minutinhos para ele assar por fora e também cozinhar por dentro. E para esse pão de queijo maravilhoso, eu gastei aproximadamente 20 reais. Com esse valor, eu consigo fazer 25 pães de queijo desses grandes ou 50 desses pequenos. Então, aqui o custo de um grande desse saiu aproximadamente 81 centavos.
Eu paguei ontem R$8. Então vocês imaginem o quanto de lucro um lugar desse pode ter. E geralmente esses lugares colocam fubá, colocam farinha e na nossa receita não tem. Então você pode vender esses pães de queijo congelado. Então imagina que você pode entregar para um bar a um pão de queijo desse a R$3, por exemplo. E aí também vai variar o custo. Aí na sua cidade, por exemplo, o queijo Minas padrão pode ser mais barato. Então, lembrando que a receita é sempre variável e você vai estudar a melhor forma e o melhor preço para você entregar para o seu cliente. Então, como eu já falei para vocês, essa receita é excelente para congelamento e inclusive eu indico. Então você pode fazer 1, 2 receitas, faça as bolinhas, coloque no freezer e ela dura tranquilamente, maravilhosamente, por até 6 meses. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E agora eu vou provar esse delicioso pão de queijo que o cheirinho aqui tá me chamando. Tá bem quente. Durinho por fora e maciosíssimo por dentro. Beijo, tchau!